Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos da nossa comunidade Bom Pastor. Estamos juntos mais uma vez para alimentar nossa alma com a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, não é algo passado, algo que a gente requenta. Ela é viva hoje e ela é eficaz. Onde ela chega, ela mexe com a gente, ela muda as coisas para melhor. Estamos juntos, continuando o nosso caminho na carta de Paulo aos Efésios. A gente começou e não acaba. Entramos em Efésios e não saímos dele. Laura, acho que ainda dá para continuar com Efésios, né? Claro que dá. Não, a gente já passou da metade. Estamos em Efésios 5, vamos entrar no 15 agora. E que beleza, Olha, Padre Antônio, na última vez o senhor falou no finalzinho que o senhor achou pesadão. Depois eu vou mostrar para o senhor as respostas dos irmãos. Teve uma irmã que falou assim: olha, ô Laura, fala para o Padre Antônio que tem um grupo de brasileiros vendo em Orlando. Falei, vou legal falar com ele. Que bom, que bom. E viva a internet. Ela serve também para muita coisa boa, para deixar a gente juntinho, né? O mundo ficou um pouquinho mais curtinho com a chegada da internet e a gente tem que aproveitá-la para evangelizar, né? Então, vamos fazer isso, estamos tentando. Vamos, né? Vamos. Laura, então, olha, vamos voltar para Efésios, né? Voltamos para a palavra de Deus, ela é o leme da nossa vida, né? Então, vamos junto com ela. Como você falou, já estamos no capítulo 5. Efésios acaba no capítulo 6, então, pronto, está chegando, né? Tá chegando. Eu acho que isso ainda dura mais umas 2 semanas. Nossa! Mas vamos ver. Estamos no capítulo 5 e a gente vai partilhar hoje do 15 ao 21. Eu acho que não dá para ir muito além disso, são praticamente 2 parágrafos, né? 3, se você contar o versículo 21. Mas é tanta coisa boa que tem nessa passagem que vale a pena. A gente tem que se debruçar um pouquinho mais sobre ela, né? Efésios, capítulo 5, versículo 15. Se você tem a chance de parar um pouquinho para estar com a Bíblia na mão, não desperdice a chance, não. Eu sei que a gente está tão agitado que a gente está acostumando fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Mas, às vezes, parar para fazer uma só é bom. Então, se você pode dar uma paradinha com a Bíblia, faça isso. Se não puder, beleza, vai acompanhando a leitura a gente com espera, a gente. A gente espera. Vai lá pegar, a não ser que você esteja dirigindo. Não, então, vale a pena exato. você ouvir novamente de noite com a Bíblia na mão, né? Isso, então, Efésios 5, versículo 15 em diante. O apóstolo Paulo dá umas dicas boas aí pra gente. Primeiro, vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios. Freia para o carro. Vamos lá. A ordem está no verbo. Então, a ordem é vigiai. Né? Vigilância é um tema super presente em toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento. E é uma postura que no Novo Testamento define a vida cristã. A nossa vida cristã, a nossa vida como cristãos no dia a dia, não pode ser uma vida de tal maneira engolida pela agitação das coisas urgentes que a gente perca de vista aquilo que de verdade é importante. Essa atitude de estar atento ao que é importante, não se perder do que é importante, afastar os obstáculos que se colocam entre a gente e o que de fato é importante, essa postura, no Novo Testamento, é uma postura de vigilância. Vigilância sobre as coisas que a gente corre o risco de se tornarem tão grandes para a gente que tiram a nossa atenção do que deve ser a inspiração da nossa vida, Deus e o que Ele tem preparado para nós. Uma pessoa vigilante é uma pessoa que, vivendo as coisas do dia a dia, não esquece do que de verdade é o seu alvo. Então, ela aproveita as coisas do dia a dia como uma oportunidade para se aproximar do seu alvo. O contrário de vigilância seria o quê? Distração.
talvez, né? Dispersão. Ou seja, eu estou de tal maneira envolvido pelas coisas que eu posso até fazê-las, eu posso até me desincumbir delas, mas eu já perdi de vista o alvo que dá sentido para a minha vida. Aquilo que de fato tem que me inspirar a fazer as minhas escolhas, a decidir ir por um caminho e não por outro. Dispersão, distração são coisas muito, muito presentes hoje para nós, né? Há muitos anos atrás, Laura, eu acho que você deve lembrar, a gente descobriu uma frase de um autor, de um pregador americano, que até aqui na comunidade a gente compartilhou sobre isso, né? Na qual ele dizia assim, Satanás não precisa destruir o servo de Deus, basta distrair. Quando o inimigo distrai a gente do nosso alvo, daquilo que é o motivo, quando ele distrai a gente da nossa esperança, ele consegue que a gente olhe para a vida, sabe com aqueles negocinho do burro, assim, que não, né? Você não enxerga muito além, então você vai viver as coisas ou de qualquer maneira, ou da pior maneira, né? Vigilância, me parece que é um tema importante, porque a gente está em tempos de tanta agitação, que já não é nem mais agitação, acho que é convulsão. Essa distração, nessa linha desse autor, que agora eu não lembro o nome dele, o inimigo não está preocupado em nos destruir, mas em nos distrair. Ele pode nos distrair e ele nos distrai, a gente se distrai, eu me distraio. Tanto em algo aparentemente bobo, né, como ficar horas no Instagram, como na minha tristeza, né, Padre Antônio? Ele pode me distrair tanto para um lado aparentemente, né, e eu fico distraída, absorvida na dor, na minha tristeza, no meu olhando para mim. É também uma forma de tirar a minha atenção daquilo que Deus está me chamando, mas eu estou tão absorvida, tanto numa coisa aparentemente agradável, como em algo bem desagradável e ruim, e com isso eu vou, depois no versículo seguinte é que ele vai falar do tempo, eu vou me deixando de estar vigilante, né? São Paulo ainda diz, vigiai sobre a vossa conduta. Quer dizer, a distração, no fundo, eu não percebo mais o que eu estou fazendo, nem por que eu estou fazendo. Uhum. Ou seja, a minha conduta está sendo dirigida, está sendo determinada, né, pelo que vem de fora. Ai. E não por aquilo que de fato deve me conduzir, que é o alvo que Deus tem para a minha vida, né? Eu posso ser distraído pelas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, né? Eu posso ser distraído pelos meus sentimentos, que na verdade são as janelas da minha alma para o que está fora, né? Então eu posso ser de tal maneira sequestrado pelas circunstâncias que os meus sentimentos me imobilizam, né? Acho que seria uma coisa interessante hoje, cada um de nós aproveitar esse trechinho de Efésios para fazer um exame. Peraí, como é que está sendo a minha conduta? Vou agora vigiar a minha conduta. Como é que está sendo a minha conduta no meu ambiente de trabalho, por exemplo? Será que eu ainda sou luz? Ou será que eu, de repente, estou fazendo igual? Eu cheguei lá, eu dizia, poxa, o ambiente aqui não é legal, o pessoal fala uns dos outros, e depois de 6 meses eu estou fazendo exatamente igual. Isso é vigiar sobre a sua conduta, né? Peraí, o Senhor me colocou ali para ser luz no mundo, né? Para tentar fazer um pouco diferente, e eu me distraí, né? Eu me dispersei, e de repente eu estou fazendo igual, aquilo inclusive que eu achava que não era bom, que eu até criticava nos outros, eu estou fazendo a mesma coisa. Peraí, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso mudar isso? Retificar isso, né? Vigiar sobre a própria conduta. Como é que eu estou me conduzindo? Como está sendo a minha conduta no meu casamento?
né, no meu relacionamento com os meus filhos, né? Eu tô tendo diante dos olhos o alvo que eu devo ter como pai ou mãe, que é educar os meus filhos para que eles sejam filhos de Deus? Ou eu estou distraído com tantas outras coisas que talvez até façam parte disso, mas eu perdi isso de vista e as outras coisas cresceram demais, né? Eu estou tendo um relacionamento ruim com o meu filho ou com a minha filha porque eu perdi de vista que eu tenho que caminhar com ele ou com ela numa estrada de amadurecimento. E eu perdi isso de vista e eu já estou sendo levado pela impaciência, estou com raiva por causa de uma situação pontual aqui. Como é que está sendo a minha conduta? Ou seja, o meu modo de me conduzir em essa ou aquela situação. A gente precisa vigiar isso. Eu penso, Padre Antônio, que isso está muito ligado ao momento de parar. Agora, sem usar no sentido cristão, uma pessoa para vigiar, ela tem que estar... né, ela tem que ter, no mínimo, ela parar um pouco. Como é que eu vou vigiar? O que quer que seja. A polícia, uma situação, vigiar se alguém vindo. Coisa básica, antigamente a gente fazia isso, acho que hoje com esse negócio de caixinha nem se faz muito, né? Vigiar o leite que está no fogão. Ah, sim. Sabe como? E não sei se você já passou por essa experiência. Você perde a atenção um segundo. É aquela hora que o leite derrama. Exatamente. Né? É um pouquinho isso, né? Você tem que parar, tem que dar atenção. Não tem como. Isso tudo que o senhor falou... primeiro, pensamento, entendimento que me veio foi esse. Eu tenho que parar. É interessante, né? Porque pra gente, por exemplo, essa palavra vigilância, bom, tá, eu lembrei aí do leite, né? Mas no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, vigiar tinha muito a ver com tomar conta de uma cidade. As cidades eram muradas, elas tinham portas, portões, né? E no alto dos muros das cidades, né, em determinados horários, se revezavam vigias. Qual era a tarefa deles? Olhar para fora, para ver se aparecia no horizonte um exército inimigo, alguém querendo subir pelas muralhas para invadir a cidade, mas a tarefa deles era vigilância. Paulo está dizendo para a gente vigie, só que ele não está dizendo tanto para a gente vigie para fora, ele está dizendo vigie a sua própria conduta. Né? Porque vigiar a conduta dos outros é mais fácil. Né? Paulo diz, vigie sobre a vossa própria conduta. Esse também é o problema, né? Que vigiar a conduta dos outros pode ter, para alguns de nós, até ser esporte. Mas vigiar a própria conduta, ou seja, não olhar para fora da cidade como se os perigos viessem de fora, mas olhar para dentro. Né? O perigo maior é que eu comece a fazer as coisas, eu comece a me conduzir sem ter diante dos olhos o alvo que o Senhor tem para mim. Eu não posso perder isso de vista. Eu continuo entendendo, Padre Antônio, esse vigiar como no sentido, assim, como se entre vírgulas estiver... Olha, para um pouquinho, porque eu percebo que até... por mil questões, até porque, até na vida cristã, a gente corre esse risco, na vida de igreja, na vida fraterna, a gente corre esse risco de ir fazendo uma coisa, eu tenho que fazer isso, né? Não, a minha obrigação, não, eu sou ministro da Eucaristia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, e a gente vai fazendo e não para. E no momento que ele fala isso, porque ele fala vigia com cuidado. Vigiar já exige cuidado. Mas aí ele vem e fala, com cuidado. Opa, então é para parar mesmo. E de fato, essa coisa do parar, a igreja sempre propõe isso, muitas vezes ao longo do ano, né? Por exemplo, o tempo da Quaresma. Pois é. É um tempo no qual a igreja diz, olha, para um pouquinho. E não quer dizer que você vai suspender a sua vida diária, Sim. Mas para um pouquinho, muda um pouquinho a rotina, para que você seja capaz de se distanciar um pouquinho dela e olhar para ela. Padres têm obrigação de fazer retiro pessoal pelo menos uma vez no ano. O que no fundo significa isso? Saia da sua rotina, saia da sua igreja, sai. Para que você possa vigiar, para que você possa olhar como é que você está ali. E coisas que, de repente, quando você está dentro do olho do furacão, parecem... quando você sai um pouquinho, cara, não precisa disso tudo. Né? É difícil vigiar qualquer coisa quando você está dentro do pacote, dentro do bolo.
de vez em quando você tem que se destacar um pouquinho, até para conseguir sair, nem que seja por umas horinhas daquela situação que você está vivendo ali e que está te absorvendo, para olhar por outro ângulo, vamos dizer assim, né? Eu estou olhando tudo a partir de... Peraí, vou sair um pouquinho, vou olhar um pouquinho por outro ângulo e, de repente, eu vou perceber, cara, calma, vou fazer de outro jeito, né? Então, é esse parar, que pode significar o tempo de oração diária que a gente é chamado a ter, que pode significar um dia de recolhimento que a gente pode fazer, que pode significar um retiro quando você tem a chance, que pode significar um tempinho de férias. Porque tem muito a ver com o sair do bololô, né? Quando você sai do bololô, você começa a ver as coisas um pouquinho melhor. E não é sair por sair, ou sair, para se livrar. Não, é sair para poder voltar de um jeito melhor. A gente vê que Jesus fazia isso, os evangelhos, todos os 4 relatam, né, Padre Antônio? Que ele tinha essa necessidade. Jesus tinha uma parada diária, que normalmente era antes do sol nascer. Jesus chamou os discípulos para darem uma parada depois de momentos importantes, depois de missões importantes. Quer dizer, Jesus não era uma máquina de fazer coisas como às vezes a gente parece que se tornou, né? Jesus era alguém que vigiava a própria conduta, não porque ele pudesse pecar, porque não podia, ele é Deus, né? Mas porque todo o tempo ele sabia o que estava fazendo, né? Ele sabia onde queria chegar, né? Isso, ele estava em contato com ele próprio, né? Isso é precioso demais, né? No nosso caso, tem a ver com tudo isso, mas também tem a ver com o fato de que a gente pode errar muito o alvo, né? Então, se acertar, se alinhar de novo com o chamado que a gente tem, com os objetivos que Deus nos deu, isso é vigiar a própria conduta. Olha só, o senhor falou aí desse tempo maravilhoso, litúrgico, que a igreja nos dá, da quaresma, como um tempo exatamente como a gente ouve todos os anos, parar um pouquinho e se rever. Tem um outro tempo litúrgico para isso, mas que eu sinto tanta tentação, que é o advento. Sofre, né? Que é um tempo lindíssimo nos preparar, mas às vezes eu vejo assim, ele não sendo aproveitado, né, Padre Antônio? Porque a gente entra no rodopio e leituras fortíssimas do tempo do advento, tanto no meio da semana, nem se fala então nos domingos, mas eu sinto que a gente aproveita pouco o advento, esse chamado que Deus e a igreja nos faz a todos nós no advento, porque a gente está ainda com... É um dos tempos fortes, né? Advento, quaresma, que a igreja oferece, porque são tempos de preparação para uma grande celebração. Então, para que você possa celebrar bem, a igreja limpa o caminho, limpa o terreno, né? Bom, pois mas aí você falou, o advento tem a ver com a época do Natal, que tem a ver com a época do corre-corre. Se você parar para pensar, sem motivo nenhum, né? Vamos resolver em um mês o que não resolveu em 12? Quer dizer, para que isso, né? Espera um pouquinho mais, né? Ou então vão ter que comprar tudo. Eu até tinha uma sugestão, compras, deixa para fazer depois do dia 25 de dezembro. Vai ser muito... O panetone, o preço baixa, né? Tudo o preço baixa. Não tem confusão. Não tem confusão. Para que você vai se meter em querer comprar tudo mês de dezembro, cara? Para que isso, né? Então, e não tem sentido nenhum, né? Não tem motivo nenhum para isso, né? Então, a gente se coloca em umas situações, às vezes, muito esquisitas, né? Porque depois que a gente está dentro, a gente não sabe sair. Então, a agitação é um pouco assim. A gente se coloca, em alguns momentos, num grau de agitação que depois a gente não sabe como sair dele, né? No caso dessas coisas de final de ano, talvez, cara, ser um pouquinho... Olha, o mundo não vai acabar, a não ser que Deus disponha do contrário, ele não vai acabar no dia 26 de dezembro. Então, algumas coisas até eu vou ter mais fôlego para fazer depois do dia 25. Deixa para depois. Compras, deixa para depois, né? Sei lá, vai não ter que visitar todo mundo. Visita na semana entre o Natal e o Ano Novo, olha que semana boa para fazer visita. Porque está tudo meio apagadão, né? Você vai visitar as pessoas na semana antes do Natal, está todo mundo agitado, então você né, é mais um agitador ali no negócio. Visita depois, sei lá o quê, mas que eu poderia fazer, seria talvez um ponto prático que a gente poderia compartilhar hoje, o que eu poderia fazer nesse final de ano para vigiar melhor a minha conduta, né?
Antigamente, né, aqui no centro do Rio, a gente via muito isso. Hoje não, porque está tudo na nuvem, né? Mas antigamente tinha no final do ano aqueles balanços que as empresas faziam, depois jogavam os papéis todos pela janela. Era uma festa. Mas era uma época de fazer balanço, né? Tá bom, então se eu puder fazer um balanço da minha vida nesse ano, agora no finalzinho do ano, como é que eu posso fazer isso? Eu posso tirar uma tarde para ir para um lugar, uma manhã para ir para um lugar e ficar um pouquinho paradinho? Aqui no Rio tem uns lugares assim, né? Vai lá pro São Bento, vai lá pro Convento de Santo Antônio, passa umas 2 horinhas lá sentado, sozinho, consigo próprio, não foge não, né? Como é que está sendo a minha conduta nesse final de ano? Como é que eu estou reagindo às coisas? Será que eu estou valorizando demais umas coisas que eu tinha que, sabe, olhando com um pouquinho de distância, eu percebo que eu tinha que valorizar um pouquinho menos, eu estou exagerando na dose? Vigiar a própria conduta, para que a gente não entre num piloto automático e a gente vai, e você chega uma hora que você não sabe nem por que está fazendo as coisas, né? Então, vigie com cuidado, como você disse, sobre a própria conduta. É a ordem de Paulo aqui, né? Tem um verbo no imperativo, portanto, é uma coisa a ser feita. E aí ele diz, para que não seja conduta de insensatos, mas de sábios. Agora, olha que interessante, no versículo 16, ele diz o que caracteriza um sábio. Sábio é alguém que aproveita ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Então, se eu não vigio a minha conduta, eu vou perder tempo. Eu vou fazer coisas que não precisava, eu vou me gastar demais em coisas que podiam ser menos, eu vou, como diz Paulo em outro lugar, ficar dando socos no ar e vou me cansar sem objetivos. Quando eu vigio a minha conduta, eu ajo como uma pessoa sábia. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que aproveita o tempo, né? O pessoal antigamente dizia que tempo é dinheiro, né? Tempo é mais. Porque dinheiro você pode perder e recuperar. Tempo não. Né? Então é mais do que dinheiro. Uma pessoa sábia é uma pessoa que aproveita o tempo, não perde tempo, não deixa o tempo escapulir pelos dedos. E é muito fácil deixar o tempo escapulir pelos dedos, não só não fazendo nada, mas fazendo o que não precisava ser feito, o que não devia ser feito, o que podia ser feito de outra maneira. Padre Antônio, olha, a gente já viu isso, se eu não me engano, há uns 2 meses atrás, não me lembro qual era o tema, mas a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela é tão incrível, porque ela fala, não sejais insensatos, mas remindo o tempo. Esse remindo o tempo é algo tão revelador, né, Padre Antônio? Remindo o tempo. Remir quer dizer salvar, né? Ou seja, transforme o seu tempo em alguma coisa que salve, né? Em alguma coisa que... Remindo o tempo. Eu não sei qual é o santo que diz que o tempo é a moeda com a qual a gente compra a eternidade, né? É fato, né? O que eu faço com o meu tempo, o que eu faço com a minha vida, no final das contas, né? É o que será a minha eternidade, né? Como é que eu estou tratando o meu tempo? Eu trato bem o meu tempo? Ou eu maltrato o meu tempo? Né? Eu gasto, eu perco, né? Sei lá, eu aproveito mal. Né? De vez em quando a gente tem que pensar isso. Quando um dia desse estava comentando, acho que a gente comentou até aqui, né? Que quando eu era garoto tinha aquela música do Legião Urbana, temos todo o tempo do mundo, né? Em algum momento, se você cria juízo, você descobre que não tem todo o tempo do mundo. Você só tem esse que você tem agora, né? E, cara, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Né? Isso é uma pergunta que todo cristão tem que se fazer de vez em quando, né? Padre Antônio, eu fecho os olhos assim, fico contemplando nos 3 anos de vida pública de Jesus, como é que ele remiu o tempo dele, como é que ele viveu o tempo dele. Ele parava para orar, ele ia jantar na casa dos outros, ele ia a casamento. Tinha tempo para tudo, né? Ele abraçava as crianças na hora que parava e ficava o tempo. Ele tinha tempo para tudo, né, Padre Antônio? E a gente contemplando, dando um relance no Evangelho,
tudo. Ele não ficava evangelizando, né, pregando, anunciando o tempo todo, né? O momento que ele ficava só com os amigos, o momento que ele orava, o momento que ele ia às festas, o momento que ele ia jantar, o momento que ele dizia, olha, eu vou na tua casa hoje jantar. É lindo demais isso, né? Jesus tinha tempo para tudo e o fruto era sempre muito bom. Ele, como você falou, ele não era um profissional religioso, que tinha muitas horas de trabalho religioso. Jesus foi a casamento, Jesus foi jantar na casa de Zaqueu, Jesus tinha uma vida, né, com muita coisa acontecendo, mas tudo dava muito fruto. Ou seja, ele aproveitava muito bem o tempo, né? Às vezes a gente acaba se tornando muito unidimensional na vida da gente, né? Aquela história do tô me matando de trabalhar, minha rotina, não sei o que. A gente nem percebe que isso nem sempre é uma virtude, né? Se matar por alguma coisa, talvez seja porque você está fazendo do jeito errado, né? Quer dizer, você é unidimensional, é só aquilo, só aquilo, só aquilo. Chega uma hora que talvez nem dê muito fruto, né? É sinal de que a gente não está sabendo aproveitar o tempo. E aí a gente diz, eu não tenho tempo para mais nada. A gente usa umas expressões, né, que elas revelam muita coisa. Eu talvez não tenha tempo para mais nada porque eu não estou administrando bem o meu tempo. Não é porque o tempo não exista. Jesus teve tempo para fazer coisas que talvez alguns de nós até diriam que não se dão esse luxo, né? Mas tudo que ele fazia dava fruto. Esse é o segredo do negócio, né? As coisas que eu faço, as coisas que eu vivo, dão fruto. Dão fruto para quem está ao meu redor, dão fruto para mim. Dar fruto significa remir o tempo, ou seja, transformar aquele tempo que eu estou ali com aquelas pessoas em algo que vai deixar marcas na vida delas, né? E também na minha, né? Algo bom, que vai vir de Deus, que vai levá-las para mais perto de Deus. Isso é perguntar se, né, está dando fruto. E eu posso ter tempo para tudo se eu começar a olhar para a coisa desta maneira, né? Caso contrário, eu me torno quase que compulsivo em algumas coisas, né? E fico só naquilo e não percebo que às vezes eu estou administrando mal o meu tempo, né? Eu nunca tenho tempo para estar com a minha família. Tá, eu não tenho tempo ou isso não é uma prioridade para mim? Porque eu só sei trabalhar, por exemplo. Sabe, olha, a gente é bom de dar desculpa pra gente. Às vezes a gente não pode acreditar muito nas coisas que a gente fala pra gente mesmo, não, viu? Então, desconstruir um pouquinho aquela fala, né? E de repente eu vou perceber, cara, eu poderia estar mais com a minha família, sem deixar de trabalhar. E isso poderia, inclusive, me ajudar a trabalhar um pouco melhor. Isso poderia dar fruto até no meu trabalho, porque a minha família, estar com eles, poderia me revigorar, me dar um fôlego novo. Será que eu me tornei uma pessoa unidimensional? Quer dizer, a única coisa que serve para mim é trabalho. Então, todo o resto eu sufoco. E aí digo que não tenho tempo. Mas, na verdade, eu tenho. Só não é uma prioridade para mim. Só que isso vai ser frutuoso ou depois de um tempo vai se tornar uma atividade estéril. Eu faço, mas... né? Aí começo a brigar com todo mundo, eu estou sobrecarregado, o dia que eu morrer vocês vão ver, aquelas coisas que a gente conhece, né? Então, aproveitar ciosamente o tempo. Senhor, me ajuda hoje a aproveitar esse dia, né? Não me deixa ver o dia passar só. Me ajuda a viver esse dia, né? Me ajuda a perceber que eu tenho tempo para tudo que é necessário, contanto que eu saiba administrar esse tempo que o Senhor me dá, com sabedoria, com equilíbrio, né? Sem perder de vista a eternidade, né? O chamado que o Senhor tem para mim. E aí eu vou começar a colocar as coisas nas gavetinhas certas, né? Então, e aí Paulo diz uma frase que, olha, que beleza, porque os dias são maus. Só que ele disse isso há 2000 anos atrás. Então eu acho que é uma palavra de consolo para quem vive dizendo que hoje o mundo está um horror, está acabado, é uma desgraça, é disso para pior, estamos descendo a ladeira e Jesus está voltando e vai ser uma hecatombe. Tá bom. Só que eu queria dizer para você que temos um companheiro que já disse isso. Os dias são maus. Só que ele disse há 2000 anos atrás. Então, os dias são maus num mundo que não acolhe Jesus. Ponto. E serão maus sempre enquanto esse mundo não acolher Jesus. O que não significa que os dias que nos
nos coube viver são especialmente maus em comparação a qualquer outra época do mundo, né? Isso daí, às vezes, é desculpa para a gente condenar tudo, condenar o mundo, condenar a igreja, condenar tudo e qualquer coisa, né? Eu acho engraçado, né? Porque a Bíblia afirma mais de uma vez: Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Eu acho que tem gente que lê isso e diz: Jesus não veio para condenar o mundo. Não, mas eu vim, então deixa comigo, Jesus, eu condeno. Jesus, né? Eu condeno. Misericórdia. Né? E pronto, tudo é horrível, essa juventude é horrível, esse mundo é horrível. O nosso amigo queridíssimo pastor José Roberto, que é um homem otimista por natureza, né? Pastor da igreja Presbiteriana Unida, né? Ele costuma dizer: olha, gente, eu não sei se o tempo que a gente está vivendo agora é especialmente pior do que lá atrás. Eu não estava lá atrás, né? Agora, eu sei que esse é o tempo que Deus deu para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai passar por esse tempo deixando algo bom nele, ou a gente vai deixar que esse tempo determine como é que a gente vai ser? Né? Esse é que é o segredo, né? Então, que os dias são maus não é novidade, né? Então, não precisamos ficar repetindo. Aliás, isso está na Bíblia, mas isso não é uma parte do Evangelho, né? Não. Vou anunciar o Evangelho. O que você tem para dizer para mim? Os dias são maus. São maus. Não. Né? Isso é uma constatação. O mundo sem Jesus está sempre perigando, sempre na beirinha, né, do abismo, né? Agora, temos Jesus, né? E se temos Jesus, podemos transformar, podemos remir esses dias maus. Podemos transformar esses dias maus em oportunidades. Isso é evangelho, né? Então, meus dias maus, do ponto de vista pessoal também, né? Meus dias maus, meus dias de dor, de doença, de desemprego, eles podem ser remidos por Cristo. Ou seja, eles podem deixar de ser só dias maus para se transformar em dias em que eu estou conhecendo mais a Deus, mais fundo. E ele está entrando em áreas da minha vida onde antes eu ainda não o conhecia. Então, beleza. Podem ser dias maus, mas não vão ser dias perdidos. Eu acho que esse é que é o segredo do negócio, né? Padre Antônio, eu não tive como deixar de lembrar, sabe? Alguns dias atrás, o Papa Francisco lançou aquela exortação, só aquele iniciozinho, sobre Santa Teresinha. Enquanto o senhor falava, eu lembrava assim, né? Que ele pega aquelas 2 frases daquela oração, ato de oblação, de entrega, e resumidamente eu confio, Senhor, eu não sei como é que eu vou estar naquele dia, porque mas eu confio no teu amor, é grandioso demais, faz a gente, só aquele pedacinho, olhar o nosso tempo, olhar esses dias maus, de uma outra forma, né, Padre Antônio? Exato. Os dias são maus, mas o Senhor nos colocou aqui justamente para que haja uma chance de que esses dias maus se tornem uma oportunidade. Amém. Gente, isso é ser cristão, e se não for isso, vai ser o quê? Né? Tá acabado mesmo, né? É o fim da civilização. Isso aí é o fim de uma civilização ocidental que tem um tempo que durou e que possivelmente vai dar espaço para outra, e Jesus Cristo continua sendo a resposta, e a nossa tarefa é continuar anunciando a Ele nessa situação que a gente está hoje. É fim de alguma coisa? Pode ser o começo de outra. Então vamos olhar para frente com esperança, com confiança, né? Deus não abandonou esse barco. Não. Né? Então, o nosso estado de alma tem que ser de confiança. Não pode ser outra coisa, né? Quando um cristão perde isso, perdeu a arma mais preciosa para enfrentar os dias maus. Eu acho que por isso que ele lançou nesse final de ano, em outubro, essa exortação. Caiu muito bem nesse momento terrível, né, de guerra, em que a gente tem vontade de repetir isso, que os dias são maus, são terríveis. Sim, a gente tem visto coisas dolorosíssimas na televisão. Por isso é bom a gente pegar todas essas palavras, essa palavra que tocou tanto o coração do Papa, né? Essa oração, ato de oblação de Santa Teresinha, para nos ajudar a renovar o nosso desejo de falar: eu confio em ti, Senhor. Sim. E saber que o Senhor nos deu esse tempo. Esse tempo, esse tempo ele nos deu. Né, é presente dele para nós, né? E qual vai ser minha postura diante de tudo isso?
Eu vou me deixar moldar por esses tempos e vou me deixar moldar Afundar. como uma pessoa desanimada, descrente, desconfiada, ou eu vou, mesmo sendo filho desses tempos, né, eu vou me encher do Evangelho de Jesus e vou oferecer para esse tempo, para esse Amém. mundo no qual Deus me colocou, uma palavra de esperança, vou apontar na direção, né, de uma eternidade que vale a pena. Como é que é a minha reação a esses tempos? Essa é a grande questão. O que define, né, a gente hoje não é como os tempos são, mas como é que a gente vai reagir a eles. Então, nós somos resposta de Deus para esse tempo. Se a igreja, né, que somos todos nós, se a gente entendesse isso, é claro que isso não é para sobrecarregar os ombros de ninguém, quer dizer, nenhum de nós sozinho é resposta para nada. Mas a igreja, nós juntos somos resposta para esse tempo. Cada um ali onde o Senhor nos colocou. Então, respondamos. Agora, respondamos tendo que resposta na boca? Jesus, Ele é a nossa esperança. Né? E não, realmente, olha, tudo acabando. Ai, meu Deus do céu, não é por aí. Né? É bonito ver nesse mês, né, Padre Antônio, de outubro, quantas paróquias, quantas comunidades, né, se levantaram para fazer uma tarde, um dia de oração, com o rosário, com o terço, respondendo: Senhor, olha, o nosso coração confia em Ti, por isso nós estamos aqui, paramos um pouco, vamos te dar essa tarde, essa manhã, esse dia, para interceder por essa guerra, por toda essa dor. É muito bonito ver o que o Espírito Santo fez levantando em cada paróquia, né, Padre? E se a gente tivesse ideia do quanto Deus ouve essas orações, né, e do quanto elas podem ressoar mais alto ainda, né, qual é a nossa resposta para os tempos maus? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente poderia fazer, né, diante do fato de que os tempos são maus. Paulo já disse, né? Paulo deu uma resposta e tanto, né? Ele não disse: os tempos são maus, desisto de vocês, vou subir uma montanha, tchau. Não, os tempos são maus, vamos lá. A gente tem algo a dizer, né? Acho que é um pouquinho isso que a gente poderia tentar fazer também, né? E ele completa no seguinte, conhecendo a gente, complementa, né, o 15 e o 16. No 17 ele fala: meu Deus, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Novamente essa passagem me dá ao coração, Padre Antônio, no sentido assim: olha, eu corro esse risco. Hoje eu acho que eu fui imprudente. Para eu poder perceber isso, tomar consciência, eu tenho que dar uma paradinha para poder compreender, senão eu nem vou compreender qual é a vontade de Deus para mim. Não sejais imprudentes, tá? Como? Porque eu vou agir na imprudência. Eu tenho que parar um pouquinho para eu poder compreender qual é a vontade de Deus para mim, para minha família, para essa situação para esses dias maus que a gente está vivendo. Eu acho que a palavra imprudência, ela passa para a gente como uma pessoa, né, a atitude de uma pessoa impulsiva, né? Uma pessoa imprudente no trânsito, uma pessoa que, né, arrisca demais, né, e coloca em perigo a ela e quem está em volta, né? Eu acho que Paulo está dizendo isso: não seja imprudente, ou seja, não se deixe levar por impulsos, mas quando você tiver que tomar atitudes, busque antes compreender qual é a vontade de Deus. Não sei se você lembra de um livro, esse livro é do finalzinho do século XIX, se eu não me engano, é bem antigo, né? Mas ele tem várias versões, né, ao longo dos tempos, porque é um livro que, de modo especial, o nome dele é muito interessante, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Amo! Amo! A pergunta, incrível, né? Essa pergunta, ela ajuda a gente a descobrir a vontade de Deus, porque seus passos que faria Jesus. O modo como Jesus faria isso ou aquilo tem que ser o meu padrão. Então, se eu me pergunto, nesse lugar onde eu estou agora, vivendo isso que eu estou vendo agora, o que Jesus faria? É uma maneira, fazer essa perguntinha é uma maneira de você buscar compreender a vontade de Deus. Né? Se fazer perguntas antes de agir, ajuda a gente a entender melhor o porquê que a gente está agindo e se vale a pena ou não. Agora,
perguntas têm a ver com critérios. Então, para mim, né, eu sou cristão, os meus critérios têm que ser esses aqui. Então, é a vontade de Deus que eu haja dessa maneira? Qual é a vontade de Deus nessa situação que eu estou vivendo imediata agora? Não a vontade de Deus para os próximos 6 meses, não, para agora. No meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus falaria? Fazer essas perguntinhas é o tempo suficiente para você parar e ir rápido, pelo menos você perceber, cara, não é por aqui ou não é por ali. Pode parecer uma pergunta exigente, mas é uma pergunta que pode salvar a gente de uma imprudência. De falar rápido demais, de julgar rápido demais, de tomar uma atitude rápido demais, de se envolver com algo rápido demais. Né? Então, pensar um pouquinho isso. Se eu, antes de tomar atitudes, se eu paro para fazer perguntas, eu estou criando um tempo, um espaço para discernir, e no final das contas o que a gente está falando é sobre isso, discernir, ou seja, separar o que está vindo e tentar descobrir o que Deus quer de mim no meio disso tudo. Se eu faço perguntas, se forem as perguntas melhores, ou seja, aquelas que me colocam diante do que Deus pode pedir de mim nessa situação, eu posso até não gostar muito das respostas, mas eu vou ter clareza de que caminho vale e de que caminho não vale a pena seguir. Padre Antônio, eu imagino, a hora que você está com muita raiva, essa semana eu teve um momento, algum tempo eu não tinha muita raiva. Meu Deus do céu, nessa hora em que a gente está com muita raiva e justificada, uma raiva justa, se existe, né? No outro capítulo falava, né, mesmo em ira não pequeis. Eu acho que a única maneira de mesmo em ira não pecar é fazer uma pergunta no meio da raiva, né, Padre? Quando você está com muita raiva, uma raiva, entre aspas, justa, o que Jesus faria nesse lugar? No mínimo, a gente para um pouquinho para não fazer a primeira coisa que a gente está com vontade de fazer. Exato. A raiva é impulso. E, às vezes, como você disse, é uma raiva justa, porque toda raiva é uma reação. E pode ser a primeira reação a uma injustiça. Então, faz parte do pacote, cara. Agora, o que eu vou fazer com a raiva é que é a grande questão, né? E quando você faz uma pergunta para você próprio, você está deixando de ser mobilizado pelo impulso do sentimento e está começando a usar o melhor recurso que Deus nos deu, que é botar a cuca para pensar, né? Vale a pena eu reagir dando um berro? Porque se eu der o berro, eu sei que isso aí vai escalar. Às vezes, o tempinho de você fazer a pergunta é o tempo suficiente para você desarmar aquela bomba do sentimento explosivo, impulsivo. Então, fazer perguntinhas para si próprio, às vezes, ajuda a gente. Né? Agora, para um cristão, não é qualquer perguntinha. Né? Não é a perguntinha, o que eu ganho com isso? Ou então, será que se eu tomar atitude aqui, eu perco o meu réu primário? Né? Aquelas coisas que a gente fala. Não, as perguntinhas do cristão são... o que o Senhor quer de mim nessa situação? Qual é a vontade de Deus a meu respeito nisso? O que Jesus faria no meu lugar? Pronto. Você fazendo essas perguntinhas, elas já te tiram do lugar da vítima que foi... e que agora vai reagir, e te colocam numa posição de atitude. Né? Como cristão, o que eu vou fazer? Quer dizer que de primeira vai sair uma grande sinfonia de Beethoven? Não, às vezes pode ser que demore até a gente conseguir fazer essas perguntinhas e se dar o tempo e aproveitá-las para acalmar um pouco. Mas se a gente se treinar nisso, é possível que isso seja um recurso muito legal para ajudar a gente a ponderar com sabedoria as coisas. Né? Então, ponderar é uma coisa muito importante, e a gente vive num tempo que não ajuda a gente a ponderar nada, né, cara? Não. Porque tudo estímulo demais o tempo inteiro, né? E a gente já tá em carne viva, então aí é que a coisa, né, pega mesmo, né? Então... Padre Antônio, o senhor falou, eu gostei demais, né? Que a carta, uma carta direto, né? Aqui depois a igreja dividiu em capítulos. Esse versículo seguinte, ele sai do não sejais imprudentes e emenda no 18, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. Mas... Não, eu vou esperar.
Porque, meu Deus, o povo naquela época era chegado a se embriagar numa boa com vinho. Hoje a gente pode substituir o Cara, vinho. a sociedade do Império Romano no tempo de Paulo piorou muito um pouco depois, mas já estava decadente, né? Moralmente decadente. Então, tem algumas coisas, quem estuda assim, história de civilizações e tal, diz que você comparando a queda dos impérios ao longo da história, ou viradas civilizacionais, você percebe que alguns comportamentos são comuns e alguns temas são recorrentes. Por isso que muita gente afirma que a gente está num tempo de decadência da sociedade ocidental e tal, porque esses temas que parecem agora modas e novidades são, na verdade, recorrência de coisas que nos tempos de decadência espiritual, no sentido de moral, né, de cada civilização, eles aparecem sempre. Então, a sociedade, vamos dizer assim, de cultura greco-romana, né, cultura grega com a estrutura social política do Império Romano, do tempo de Paulo já era decadente, né? O Império Romano já não era o que tinha sido, né? E aí você tem algumas coisas que são comuns, por exemplo, né, imoderação em algumas coisas, entorpecimento, uso de drogas hoje, tá bom, uso de vinho naquele tempo, os judeus não, né? Os judeus era um ponto totalmente fora da curva, dentro do contexto do Império Romano, né? Mas assim, o que vinha da gentilidade, né? O que vinha dos gentios era muito pouco recomendável do ponto de vista moral. E Paulo escreve para cristãos, né, de origem gentílica, né? Então se ele está dizendo aqui não vos embriagueis com vinho, é porque isso é uma coisa que não era absolutamente impossível de estar acontecendo, inclusive entre cristãos, né? Senão ele não escreveria. Ninguém escreve uma coisa que não tem nada a ver com coisa nenhuma, né? Então ele está dizendo, olha, moderação, né? Ele está falando antes de imprudência, de insensatez, né? Então ele está colocando aí entra como um comportamento de insensatez e imprudência a embriaguez, né? Ele está falando de embriaguez, né? Ele não está falando de consumo de vinho, ele está falando de embriaguez. Quer dizer, é um comportamento de falta de exagerado. moderação, né? Então, não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão. Que palavra forte, né? Fonte de devassidão. Quando você se entorpece, você se torna incapaz de discernir. E você cai, às vezes, no pior. E a gente sabe que é assim, né? A Bíblia diz isso em outros lugares, né? Um abismo chama outro abismo, né? Então, e isso, acho que não tem nada de longe do que a gente vê hoje, quer dizer, bem, né? Então, olha, tudo aquilo que entorpece, e hoje a gente tem muito mais, a gente tem uma gama muito maior de entorpecentes do que só o vinho, né? Tudo aquilo que entorpece põe você na direção da devassidão, ou seja, daqui a pouco, para se entorpecer, você precisa de algo mais pesado, né? Assim, e depois de algo mais pesado. Algo mais pesado. E pode ser vinho, pode ser droga, pode ser internet, pode ser o que for. Pode ser o que for, né? Essa palavra torpor é tão pesada, né, Padre Antônio? Ele é tão... Por isso Paulo diz, né? Aliás, ele disse em cima, né? Desperta tu que dormes, né? Porque ser entorpecido pela vida ou então entorpecer-se para não ter que lidar com a dureza da vida não é novidade, né? Compaixão uns dos outros, porque todo mundo pode cair nisso, né? Engraçado, um dia eu estava falando com o pessoal lá, mandaram um negócio na internet, né? Aí como é que é? Eu enchi a cara para ver se eu afogava as mágoas, mas as minhas mágoas sabem nadar, né? Então, meu Deus! Pois é, então, sabe, a gente tenta se entorpecer para fugir da dureza da vida, mas não funciona desse jeito, né? Por isso a opção que Paulo dá é outra. Gente, essa opção é incrível, Padre Antônio. Me disseram, eu acho que foi o senhor, alguns anos atrás, que, na verdade, o original, que é feio em português, seja enchido. Pois é. São Paulo diz, não se encha de vinho, que é fonte de devassidão, quer dizer... mas encha-se, ou seja, enchido pelo Espírito Santo.
a E opção... não é peça, é para ser enchido do Espírito Santo. E é interessante, né? Porque a opção diante da dureza da vida é ou você se entorpece, ou você se enche do Espírito Santo. Né? Ou você tenta anestesiar a dor se entorpecendo, ou você recebe o consolo do Espírito Santo. Nossa. Né? Durante a pandemia, uma comunidade lá do Nordeste convidava cada dia alguém, né, para compartilhar um livro lindo, Breviário da Confiança, do Monsenhor Ascânio Brandão. Um livro antigo e é um autor brasileiro excelente. Né? Um livro antigo, daqueles bem pesadão, mas olha, vale a pena, porque bota a gente numa real tão grande. Breviário da Confiança. É um devocional para cada dia do ano, né? Pequenininho, mas o cara é bom, cara. E é aquela coisa, não é ser água com açúcar de Deus, não é um negócio bem... E aí eu nunca... Olha, como eu sou grato a essa comunidade, porque me chamaram... Aí eu olhei lá o dia que tinham pedido para compartilhar, e ele dizia assim, o mundo nunca nos dá consolo na tribulação. O mundo nos distrai na tribulação. Mas a distração dura um momento, e quando ela termina, a dor da tribulação às vezes volta mais forte. Só o Espírito Santo dá verdadeiro consolo. E mesmo tendo que encarar a tribulação, ele nos ajuda a vivê-la de outro jeito, sem ser engolido por ela. Uhum. E foi justamente no tempo da pandemia, e eu vi o quanto aquilo era verdade. Foi o tempo em que todo mundo estava fazendo live, o pessoal estava dançando dentro de casa para não ficar maluco, né? Mas quando acabava a live, se a pessoa não tinha o consolo do Espírito Santo, a mente dela ia sendo comida pelas beiradas, por aquela coisa meio claustrofóbica e tudo, né? Então, diante da dureza da vida, ou a gente se deixa distrair, entorpecer pelo mundo, ou a gente se deixa consolar pelo Espírito. A distração do mundo acaba sendo para a gente fonte de devassidão. Ou seja, quando você vai ver, você está precisando se encher de mais um monte de coisa para ver se entorpece um pouco mais, se anestesia um pouco mais. A consolação do Espírito Santo, ela nos amadurece na tribulação. Esse versículo, para mim, Padre Antônio, hoje, em 2023, eu vejo assim, de uma forma tão forte, tão contundente, tudo que a gente estava precisando. Olha, eu sei o que vocês estão passando, e sei que dá vontade de se embriagar com vinho, ou se embriagar de internet, ou se embriagar de bobagem, mas o Espírito é poderoso para encher todas as suas medidas. Sinto assim um chamado tão forte de Deus, Deus nosso Pai, com esse versículo, Padre Antônio, para cada um de nós. Sinto assim tanta misericórdia de Deus. São Paulo foi inundado de muito amor para escrever isso para os gentios e hoje, em 2023, para nós, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. É um chamado contundente e que, se a gente aceita, a gente realmente é enchido do Espírito Santo. É a solução de Deus. Encher do Espírito Santo é a solução de Deus. Está vazio, eu quero encher com o meu Espírito Santo. Está machucado, eu quero encher com o meu Espírito Santo. É a solução de Deus, né? Qualquer outra coisa é só remendo humano, né? A gente tenta dar uma remendadinha aqui, outra ali, mas daqui a pouco está tudo se esgarçando, se rompendo de novo, né? Mas ser cheio do Espírito Santo é o que torna possível que as coisas de verdade mudem, né? Porque a gente muda, ele muda, né? Então, ser cheio do Espírito Santo é o chamado. Agora, o interessante, você tinha falado, seja cheio do Espírito Santo, enchei-vos, na verdade, também pode significar encha-se. Ou seja, é alguma coisa que tem a ver com as minhas atitudes. Encha-se, né? Ou seja, você pode se encher, você pode, né? E aí, no versículo 19, o apóstolo diz algumas coisas... Como se encher? Exato, de como a gente pode ter atitudes que nos enchem do Espírito Santo. Aí ele diz, recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor.
Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas coisas são atitudes que eu posso ter e que vão me encher com o Espírito Santo. O Espírito Santo é atraído por essas coisas, né? E não são coisas complicadas, vamos e venhamos, né? Não tem nada aqui, você tem que comprar alguma coisa, viu? Anota aí o número e liga para lá, liga já. Não é assim, né? Recite salmos, hinos e cânticos espirituais. Aliás, não é recite, é recitar entre vós. Ou seja, esteja num ambiente em que as pessoas cantam os louvores de Deus. Por que os nossos grupos de oração são tão importantes? Porque são ambientes em que a gente faz isso. Nós cantamos entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais. Num ambiente onde se faz isso, a gente está se abrindo a ser cheio ao Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, né? Então, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Ou seja, celebre os louvores de Deus. Não celebre só as coisas ruins, porque a gente celebra as coisas ruins, né? Elas viram notícia, viram assunto, viram conversa, viram um monte de coisa. Tá, e os louvores de Deus na minha vida, eles estão virando o quê? Um grande silêncio? Será que eu não estou celebrando os louvores de Deus? Eu falo deles? Eu bendigo a Deus por eles? Como é? Então, celebre os louvores do Senhor. E isso é uma maneira de encher-se do Espírito Santo. Rendei graças todo o tempo, por todas as coisas, a Deus o Pai. Então, na medida em que eu dou graças, por qualquer situação, no meio de qualquer situação, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Eu estou tendo uma atitude de enchimento do Espírito Santo. Nenhuma dessas coisas é complicada, nenhuma delas depende de comprar alguma coisa, nenhuma delas exige de mim um talento especial, né? Que, mas aqui está dizendo para cantar, eu não sei cantar. Não é a execução, né, musical que conta nesse trecho aqui, né? Então, nenhuma dessas coisas aqui é difícil ou é impossível a uma pessoa cristã em qualquer situação. E Paulo está garantindo para a gente, olha, se você faz isso, isso vai enchendo você. E não vai enchendo você com coisas humanas, vai enchendo você de comunhão com o Espírito Santo. Me parece que é uma dica boa, né? Padre Antônio, para mim, assim, destaca a importância do louvor como música, porque aqui, hinos, cânticos, eu até não sei por que São Paulo separou, né, hinos de cânticos, mas, assim, uma ênfase na música, a importância, assim, da música como um elemento fundamental, segundo São Paulo, aqui em Efésios 5:19, para a gente se abrir, né, para a gente ser cheio do Espírito Santo. A música realmente em nome de Jesus, adorando ao Pai, invocando o Espírito Santo, ela tem uma importância fundamental, né, Padre Antônio? Isso é bonito, né? Porque é uma linguagem, é uma das linguagens que extrai do ser humano o melhor. E Deus quer que a gente use isso na nossa convivência com Ele, no nosso relacionamento com Ele. Deus quer que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento afetivo, porque música tem a ver com afeto. Nunca vi, a não ser quando é para decorar coisas para o vestibular, eu nunca vi ninguém fazer música com fórmula de química, né? A gente faz música para falar de coisas afetivas, né? Então Deus quer que o nosso relacionamento com Ele seja também afetivo, né? Envolva e aqueça o coração da gente, né? Então, nesse sentido, eu acho que entra um pouquinho isso que você está falando, né? E todo mundo sabe cantar, nem que seja para dentro. Né? Todo mundo sabe cantar, todo mundo consegue fazer uma melodia lá dentro para expressar um pouquinho, né, o que está sentindo e que talvez não consiga nem expressar de outra maneira, né? Deus quer que a gente leve em conta isso no nosso relacionamento com Ele. E de alguma maneira isso abranda a gente, né? A Bíblia está cheia de exemplos, né, começando pelo rei Davi, de músicas que abrandam um coração violento. Pois eu acho que todos nós temos experiência disso prática, né? Como às vezes uma determinada música
abrandou a gente no momento de raiva, de fúria, de angústia, né? Cara, Deus quer que essas coisas façam parte da nossa experiência com Ele. Isso é muito legal, né? Porque nossa vivência com Deus não é só uma tentativa de entendê-lo, ou de prová-lo, ou de, sabe... Só isso não dá conta do que a gente tem que viver com Deus, né? Tem que passar pela música, tem que passar pela poesia, tem que passar pelo encantamento, né? E quem não entende que alguma coisa tem que passar por aí, vira filósofo. Né? Mas o chamado de Deus para nós é: tenha um relacionamento comigo que envolva você por inteiro. Também seu afeto, também sua vontade de cantar, né? E canta para mim. No final das contas, é isso que ele está dizendo. Né? Só para não passar por cima, e é muito lindo ele incluir os salmos aqui, Padre Antônio. Tinha que estar, né? Mas salmos, salmos são um tipo de música, porque, na verdade, o livro dos salmos é um livro com 150 músicas. A gente não vê dessa maneira porque, né? Mas, então, salmos são um tipo de música, cânticos e hinos também são tipos diferentes. Aí teria que entrar um pouquinho aqui no... Né? Ou seja, use todo o repertório, use todas as possibilidades para louvar o Senhor. Né? No fundo, o que tem que inspirar tudo é o louvor, é o nosso encantamento com Ele. Né? Então, cante para Ele, cante sobre Ele, e você vai ver como isso vai abrindo o seu coração para o preenchimento do Espírito Santo. Já deu vontade de cantar agora. Laura, para terminar, versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É engraçado, né? Porque São Paulo vai e volta, vu. Vai na insensato, imprudente, aí tem a ver. Louva, se és do aí Espírito entra Santo, no louvor, ser cheio do Espírito. E pega pela mão da gente e puxa de volta. E sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Coisa, Padre Antônio. Pois é. Então, primeiro, é para lembrar que cristianismo não é coisa para viver nas nuvens, né? Não somos, né, acho que nefelibatas, né? Pessoas que gostam de viver nas nuvens, né? Cristianismo tem uma boa dose de sujeição uns aos outros. Na realidade, sujeição uns aos outros significa caminhem juntos. Né? Eu me sujeito ao outro quando eu, por exemplo, tenho que diminuir um pouquinho o meu passo para andar no ritmo dele, porque ele não consegue andar mais rápido. Isso é sujeitar-se uns aos outros. Né? Eu me sujeito ao outro quando eu respeito, por exemplo, o lugar que ele tem e não passo por cima dele na resolução de um problema que não cabe a mim resolver sozinho. Então eu vou até o meu irmão e digo: meu irmão, está acontecendo isso. O que você acha? Olha, o que você tem a dizer sobre isso? Né? Porque aquela pessoa, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, é preciso que eu leve em conta a opinião dela. Né? Enfim, então, sujeitar-se uns aos outros, no fundo, é levar em conta uns aos outros. Não passe por cima. Não passe por cima. E a gente, às vezes, faz isso sem má intenção. Mas, na verdade, a gente é muito independente, né? A gente é muito autossuficiente. Então, a gente nem nota que, às vezes, a gente está desautorizando o outro, que a gente está passando por cima do outro. Isso pode acontecer numa igreja, numa família, num casamento. Né? Quantas vezes, às vezes, sem maldade, marido e mulher, por exemplo, se desautorizam um ao outro diante dos filhos. Né? Então, sujeitai-vos, ou seja, levem em conta uns aos outros no temor de Cristo. Né? Para que ele reine sobre todos vocês. Para que nenhum de vocês reine sobre o outro, mas que Cristo reine sobre todos vocês. Né? Então, Paulo é interessante porque ele fala de várias coisas. Aqui são várias coisas práticas, né? E tem horas que ele vai lá em cima, mas tem horas que ele puxa a gente de novo para cá, porque e esse equilíbrio é que faz a vida cristã. Né? Uma vida cristã que não mira o céu, sei lá o que vira. Por outro lado, uma vida cristã na qual você está tão com a cabeça no céu que não enxerga o buraco que tem na sua frente, também sei lá o que vai virar. Né? Então, esse equilíbrio, ou né, usando uma linguagem, né, que Paulo, esse fazer o céu e a terra se encaixarem, sabe? Esse é o segredo da vida cristã. Se eu quero subir até o céu, eu tenho que aprender a descer aqui na terra junto dos meus irmãos. Senão, não vai. É fantasia. Né? Então, saber articular tudo isso, né, é o equilíbrio cristão ao qual a gente é chamado.
É incrível, enchei-vos do Espírito, canta para Deus, louva a Deus, sujeitai-vos uns aos outros. É impressionante. É porque você já imaginou uma pessoa que começa a viajar na maionese, começa a querer cantar pro... Daqui a pouco ninguém segura essa pessoa, né? Não, porque agora tá na hora de eu cantar. Não, meu filho, agora tá na hora de você ouvir, espera um pouquinho aí, né? Então, Paulo sabe as figuras que ele tem por perto, então ele está, né, mantendo o pessoal junto, né, para a gente não se perder nas experiências da gente mesmo. É de um equilíbrio, meu Deus. Muito. E esse equilíbrio, às vezes, é necessário até para a gente colocar em ordem algumas coisas. Né? Então, fica aí essa última palavrinha de Paulo, que eu acho que é uma palavra interessante para o casamento, para o relacionamento da gente entre patrão e empregado. Sujeitai-vos. Sabe, o patrão também, de vez em quando, tem que saber respeitar o espaço do empregado, a opinião do... Porque você deu uma função para ele, dê o espaço para que ele possa cumpri-la, sabe? Não atropela a pessoa, não. Cuidado, sabe? Isso tem a ver com tudo, todo tipo de relacionamento, né? Sujeitar-se ao outro significa, olha, leve o outro em conta. Leve o outro em conta, né? E a gente vai fazer escolhas também mais ponderadas se a gente souber fazer isso. Né? Leva o outro em conta. Beleza, Laura, vamos parar por aqui, senão o povo vai embora e a gente fica, né? Irmãos queridos, obrigado pela companhia de vocês. Se quiserem, coloquem aí os comentários. Se você puder, dar um joinha ou dar um joinha, ou sei lá o quê. Mas pelo menos é uma maneira de mostrar pro YouTube que a gente tá vivo. E aí a coisa vai chegando um pouco mais longe, tá bom? Um abração, Deus abençoe. Laura, minha irmã, até a próxima, se Deus quiser. Mas terminamos Efésios na outra semana. Se Deus quiser, vamos tentar. Vamos nós. Tchau, tchau, gente. Até logo. Tchau, irmãos.